isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um FocaVest e hoje com ela, com a Larissa, que não se contentou em passar uma vez só. Ela resolveu passar em medicina 2 vezes e uma delas em primeiro lugar em medicina na UFMS. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, Foca, pelo convite, de estar aqui. Legal, bacana. E aí, como é que está sendo assim esse momento alegre, né? Passei, família está comemorando. Tá comemorando muito, né? Tá Mais que você? É porque eu acho que eles são muito animados, até demais que eu. Aí tem horas que eu fico mais calma. Mas eu descobri que eu fui aprovada pela primeira vez em 9 de janeiro, né? Quando saiu o resultado preliminar. Preliminar, né? É, mas é basicamente meio certo, né? Pela UFMS. Uhum. E aí eu não acreditei, eu realmente não acreditei. Naquele dia eu tava muito triste, porque tinha saído o resultado da UEMS recentemente. É, o UEMS acho que dia 3 ou 4, não é assim, né? Foi muito próximo. E eu tinha ido muito mal na redação. Então, eu não queria ver o resultado da UFMS. E você já tava meio assim, aquela banca que eu essa mesmo, essa mesmo. Na redação da UEMS. Não, foi muito triste, porque eu tinha ido muito bem na prova objetiva e eu tava com muita fé. E aí, como eu tinha ido mal na redação da UEMS e a banca é a mesma da UFMS, então eu tava, né? Deu ruim. Vai dar ruim nessa, nem passava pela minha mente. Então, no dia que ia sair o resultado, eu tava sozinha em casa e eu deitei. Eu falei, eu vou dormir, eu não quero saber. Até brilhou meu celular, assim, de notificação do edital, mas eu falei, eu não vou ver. Então, foi minha irmã que me ligou e aí, assim, chororô, alegria, e sem fim, tá até hoje assim. Tá até hoje, todo mundo comemorando, todo dia tem uma comemoração diferente. Sim, todo dia. Bacana, mas é claro que chegar nessa alegria toda com a família não foi um caminho tão fácil, né? Hoje você tem um resultado aprovado, né, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Você passou pelo vestibular, né? Você teve lá a classificação prévia vista lá pelo nosso querido amigo Gui, grande abraço Gui, Oi. Que faz todo ano aquele preliminar da UFMS, né? Uhum. E aí você viu, tal, tô dentro, legal, óbvio, comemora porque é praticamente certo, só se der muito azar dos recursos ultrapassarem muita nota. Né? Você também passou, foi aprovada em medicina na UFMS também, pelo Enem, né? Pela nota do SISU, que é onde você conseguiu o primeiro lugar? Foi. Coisa boa, né? Parabéns mais uma vez. Obrigada. E nessa sua caminhada, é claro, não foi um negócio tão tranquilo, você iniciou o seu ensino médio em 2019, né? Foi. Hoje a gente está em Campo Grande, mas em 2019 você morava em Dourados. Em Dourados. E aí, quando você chega no ensino médio, né, aquela mudança de estava no fundamental, passou para o ensino médio, naquele momento, assim, você, Larissa, quando você olha para trás e procura a Larissa lá de trás, a Larissa já tinha noção do que estava por vir ou não? Nossa, completamente não. Muitos nãos aí. É? Porque eu acho que eu era uma aluna dedicada, tirava sempre notas muito boas e tudo mais. Mas estudar para um vestibular, eu não tinha uma noção. O meu estudo era muito a curto prazo. Estudo de escola. Estudava para tirar uma na prova. Exatamente. Se tivesse tarefa, fazia tarefa. Fazia tarefa. Se não tivesse tarefa, não ia fazer. Não fazia. Não ia estudar. Né? Se tivesse tarefa. E aí, claro, tinha prova. Estudava para prova. Tirava nota, passava de ano, pegava a recuperação? Não. Não pegava a recuperação. Mas eu acho que, então, por ter essa mente, assim, muito fixa no ensino médio, eu imaginava que como eu ia bem na escola, eu iria bem também no vestibular. Então, quando foi um choque muito grande, todo o passe, né, porque apesar de que vale mesmo, assim, é o último ano, o terceiro ano, você fazer prova para valer, para entrar na faculdade, você já pega uns vestibulares desde o começo. Então, desde o primeiro ano eu já fazia vestibulares, testes, né, como treineiro. Mas eu não tinha noção de quão difícil era, de quão maçante era a prova. Então, você tem que treinar não só o conteúdo, toda a sua estrutura. E tudo isso eu não tinha noção. Mas quando você estava no primeiro ano, que você chegou, né, no ensino médio, você já sabia o curso que você queria ou ainda não também? Tipo assim, você tinha uma ideia, mas talvez podia mudar ou não? Eu já cheguei com cabeça de que eu vou fazer medicina. Eu já cheguei com a cabeça de que eu queria fazer medicina.
Mas era aquela coisa, era um sonho infantil, um sonho assim, não amadurecido, um sonho só, quero fazer medicina, mas bem idealizado, bem pouco prático. E aí eu acho que isso que eu penei muito para aprender, e aí levou um tempo, até os anos de cursinho depois. E você fez o primeiro ano em 2019, né? Aí lá em 2019 você fez o primeiro ano do ensino médio, chegou no fim você estudou durante o ano, mas a escola que você estudava falou de prova seriada para você, certo? Certo. Ótimo, mas você tinha um estudo no primeiro ano, a cabeça da Larissa, ela tinha estudo assim, não, eu vou estudar para prova seriada porque é uma grande chance ou não? Não. Eu, assim, não tinha uma mente assim. Eu, de novo, pensava que como eu estudava, ia bem no colégio, era só chegar no fim do ano e aí eu ia bem também na prova. Então, na minha mente, como era bom no colégio, não tinha para que estudar para prova. E aí eu desperdicei uma chance muito grande, porque prova seriada é muito bom, assim, tem uma quantidade de vagas ok, né? E se você se dedicar, que você já passa na frente de muita gente que, tipo eu, que não valorizou. Não valorizou. Uhum. E nessa parte, assim, você fez o seu primeiro ano, como você disse, eu estudava para a prova, tirava nota, não ficava de recuperação, era aquela aluna, boa aluna, tirava as notas e ok, terminava, passava de ano, né? Quando você faz a opção lá de fazer prova seriada no primeiro ano, você optou por muitas, fez poucas? O que você fez? Assim, no meu colégio, eles começaram a divulgar várias provas seriadas. Daqui, obviamente, da UFMS, do PASSE. Eles divulgaram também a da UEM, que é o PASSE, e da UEPG, que é o PSS. E o que eu faria era o daqui, o PASSE, e eu escolheria um para viajar. E eu escolhi o PSS, o da UEPG. E como é que foi? Assim, foi muito difícil, porque era prova somatória. Eu não estudei para prova somatória, é totalmente diferente. Não tinha redação, aí já era bom, só que caía matérias que eu não tive no meu ensino médio. No meu primeiro ano do ensino médio, que era filosofia, sociologia, algumas matérias de artes, assim, bem específicas, e aí foi um choque muito grande, e aí eu acabei não levando para frente o PSS. Mas foi, tipo, e lá no primeiro ano você fez o PSS, e a prova aconteceu antes do passe da UFMS, né? Que o PSS normalmente é novembro, tal, e o outro é dezembro. O fato de você primeiro fazer uma prova fora e depois fazer a prova local, vamos assim chamar, né? Gerou um certo desespero ou não? Foi, tá bom. Eu acho que na minha mente eu era muito irresponsável, quase você dizer. Porque foi ruim, né? Eu fui mal na prova e eu falei, tá bom. Aí tudo certo. Porque eu queria ficar aqui, né? Então eu pensei, aí na época o passe não tinha em Dourados, que era onde eu morava, e aí eu vim para Campo Grande para fazer o passe. E o resultado não tinha redação, que foi menos choque, porque se tivesse seria ainda um maior choque. Mas eu tinha ido ok, assim, no primeiro daqui da UFMS. Então eu estava até que meio confiante, pensando, às vezes nos próximos anos consigo me recuperar então. Mas aí beleza, você fez o passe lá em 2019 e tal, saíram os resultados, você acabou vendo, como você disse, fui ok, no da UFMS, no do PSS você já... não deu tão bom. E aí você começa o segundo ano, mas o seu... Vamos, assim, o começo ali do segundo ano, né, que foi 2020, aquele começo que ainda era o modo normal, presencial e tal. O fato de você já ter visto as suas notas, de saber como você foi na prova do passe, você começa de um ano de uma forma diferente ou mesmo assim, não? Eu comecei igual primeiro, fazendo as rotinas da escola e tá tudo certo. Eu vou ser bem sincera, eu não tive ainda esse estalo de falar, continuar estudando desse modo como do ensino médio não vai dar certo, como se fosse para um vestibular. Então, o segundo ano começou e eu continuei com a mesma mentalidade de primeiro. De primeiro. Não, eu acabei não mudando. E aí, para piorar tudo... Aí veio a pandemia. E aí o seu segundo ano se tornou modo online. Modo online. E muita gente usou esse ano para dedicar muito, e que eu também não fiz isso.
Eu percebi depois, um pouquinho mais pra frente, meus anos de cursinho, que online não era a minha modalidade. E naquele ano também tive outra prova, né? A primeira prova de que online também não era. Não era o seu modo de estudo, né? E isso é bacana porque, assim, a gente conversou em episódios anteriores, né, com outros alunos que falaram, não, eu me identifiquei no online e deu certo, né? Daí você vê que nem todo mundo é igual e que cada um tem a sua forma de estudar, a forma de validação, né? Que um dá certo no modo online, já para Larissa o modo online não deu muito certo, né? Não. Mas do mesmo jeito você foi, terminou o segundo, fez o passe no segundo ano, né? Uhum. Foi melhorzinho. Eu acho que eu cheguei, assim, porque no meu primeiro ano acho que devo ter chegado uns 30 e poucos acertos. E aí no segundo também beirou isso, assim, evolui mais coisas de 1, 2 acertos. Continuou ali na casa de 50% da prova. Ainda foi era bem pouco para medicina. E aí, de repente, passa ali pela pandemia, como que foi para você, né, o assistir às aulas ou o estudar durante a pandemia, estando no segundo ano do ensino médio? Sim, eram muito... Assim, como eu falei, não era a minha modalidade, então eu não aprendia muito. Eu gosto do contato, de ter um contato físico com o professor, eu gosto de me aproximar. Então, onde eu tinha muitas facilidades, eu dancei, assim, foi lindo. Mas as matérias que era para eu aprender de vez ali, que já era o segundo ano, então, matérias que me pegavam muito, que eu já carregava falhas desde o primeiro, e no segundo continuou e piorou. Então, eu acho que foi um ano muito, assim, que pegou muito na minha base de conhecimento. Porque, assim, eu vejo que eu acabei construindo facilidades com o decorrer do meu ensino médio, porque eu tive professores muito bons. Então, eu tive uma facilidade em certa área, como eu tive em exatas, graças a eles. E aí, na hora que era para eu me aprofundar e também criar essa base boa em outras áreas, eu não consegui. Já não deu muito certo. Não deu certo. Aí terminamos o segundo ano, vem 2021, terceirão, né? E aí o terceirão começa naquele modo voltando, né? Mas ainda tinha aquela questão de distanciamento. A escola que você estava tinha voltado 100% ou fazia metade online, metade presencial? Não, tinha voltado 100%, mas era com redução de alunos por sala, era máscara o tempo todo. Mas já conseguiu voltar no presencial desde o começo de 21? Sim. Né? E quando você estava lá em 21, no terceiro ano, você já olhava e falava, cara, é agora, é o terceirão, agora tem que ir ou não? Eu tinha fé de que era agora. De que agora iria. Mas de novo, eu fiz o que uma mente de terceiro ano faria, uma mente de um aluno que estuda para provas, tarefa. Mas eu acabei fazendo um pouquinho mais de exercício, que eu acho que é essencial para quando você está estudando para o vestibular. Então, eu me aprofundei muito. Na minha escola era muito isso de estudar e depois fazer a tarefa da aula e tudo mais. Então, eu fazia muitos exercícios da apostila. Tinha plantão lá? Tinha muitos plantões presenciais com vários professores de várias áreas. E eu sempre marcava presença, só que aí eu marcava presença nas áreas que eu gostava. Mais uma vez. E aquela que você tinha dificuldade, você foi... Não. Foi abandonando. Fui abandonando. Aí eu penei de novo, então eu consegui ter acertos muito bons nas áreas que eu me dediquei no terceiro ano. Só que para medicina, para concorrência, não dava, né? Nossa, você tem. Mas assim, quando você chega no final do terceiro ano, existia uma certa expectativa que você tinha criado do tipo, não, eu fiz e vai dar certo porque sempre fui uma boa aluna, sempre tirei boas notas, ou você falava assim, eu fiz, mas nem tanto? A expectativa tá maior, porque, de novo, eu ainda não tinha muita noção da realidade da concorrência de medicina, ampla concorrência. Porque, como eu pensava, eu vou fazer essas provas valorizam a maioria das áreas que eu sou boa, natureza, matemática, então vai dar bom. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí eu larguei mão de redação, não é que eu larguei, mas assim, eu você não era aquela ênfase e tal. Que pra medicina você tem que ser muito bom em tudo. Então, redação me pegou em muitas provas que eu fiz e aí derrubava minha nota. Alguns valorizavam linguagens, que também me pegavam muito. E aí a minha expectativa foi por água abaixo. Eu lembro de quando saiu o resultado do Enem, do meu terceiro ano
do ensino médio, que eu fui pro quarto dos meus pais e eu chorei muito, muito mesmo. Falei, mãe, eu achei que dava, e aí não deu, eu chorei muito. E aí bateu. Aí foi quando eu comecei a ter essa mente mais específica. De que para a medicina você precisaria não só ter o foco naquela área que você teria facilidade, que valeria mais pontos, mas também precisava se defender nas outras, então. Exatamente. Mas eu acho que eu criar essa mentalidade no terceiro ano foi o começo de um estalo, entendeu? E aí, no final, na verdade, do terceiro ano. Aí foi o começo de um estalo e aí foi quando... E aí você terminou o terceiro, né, lá em 2021 e tal, né, ano ainda pandemia, querendo ou não, né? E aí você tem que pensar em fazer cursinho, né, óbvio. Essa conversa em casa, como que foi isso com os seus pais, né? Houve aquela bronca ou não? Filha, vamos lá, tal. Como que foi esse momento de decisão, porque é uma decisão familiar, né? De você fazer o seu primeiro ano de cursinho ali, que seria em 2022. Então, eu falei pro meu pai que eu ia continuar tentando fazer para tentar passar numa pública. E aí eu busquei vários cursinhos até, como eu morava em Dourados, eu busquei alguns até aqui em Campo Grande, mas eu me encontrei no fazer cursinho no próprio colégio. Presencial. No presencial, mas também no próprio colégio, que eu já tinha terminado o ensino médio. Então, meu primeiro ano de cursinho foi onde eu fiz o ensino médio e eu continuei presencial. Mas eu acho que, depois conversando com muitos alunos hoje em dia, agora com a minha mente, eu penso que depois de um tempo que você já tem contato com os professores, eu acho que é bom você dar uma mudada. Porque você já viu muito como ele explica. Às vezes um outro professor vai te explicar de um outro jeito, que aí aquilo vai clicar na sua mente, aí você finalmente vai entender. Então aquele ano não foi muito produtivo, apesar de eu ter continuado presencial e no mesmo lugar que eu fiz o ensino médio, porque eram basicamente os mesmos professores. E eu já tinha feito praticamente os exercícios do material, que eu reutilizei o material. E aí o meu pai me apoiou, obviamente, minha mãe, e aí eu... Então, mas isso em 22 você optou por fazer lá em Dourados, né? Então, teve o ponto positivo de estar em casa. Mas foi um apoio legal da sua família? Foi. E tal? Meus pais, eles sempre... Eu sei que, infelizmente, tem muitos estudantes que os pais não apoiam quando ele quer estudar, só porque ele quer fazer cursinho, estudar para tentar passar na faculdade de sonhos. E eu acho muito triste, mas graças a Deus que meus pais, eles me apoiaram muito. Assim, eu não tenho de onde tirar palavras para agradecer, porque eles não me colocavam... Assim, toda a cobrança que eu tinha era só minha, porque meus pais, eles nunca colocaram... Não colocavam aquele peso. Não. Graças a Deus, o pai e a mãe, nesse momento, foi tranquilo. Foi tranquilo. Aí você estudou, claro, de uma forma também focada, uma forma um pouco mais focada, até porque o primeiro ano de cursinho você faz simulado, mas não vale nota, né? Então você tem todo esse crescimento, né? De ter que fazer provas de uma escola, de um cursinho, simulados, que é importante. Você mudou muita coisa na sua estratégia de estudo de quando você estava no terceiro para o seu primeiro ano de cursinho? Eu acho que eu acabei estudando um pouco mais sozinha as matérias que eu já tinha facilidade. Então, eu ficava mais tempo na cabine, fazendo os exercícios, e nas que eu tinha dificuldade, eu realmente assistia a aula. Mas no final do ano, acabou que eu tentei fazer muitas coisas ao mesmo tempo, no decorrer do ano, no começo do ano, academia, eu tentava fazer de manhã antes de ir pro cursinho, e eu almoçava no cursinho e eu voltava muito tarde, à noite, para casa, e acabou que essa rotina me consumiu muito. Então, quando chegou no fim do ano... E você conseguiu fazer o ano todo assim? Não, eu parei assim, uns 2/3 do ano eu consegui manter. E aí, quando chegou no fim do ano, eu já não tava... Já estava esgotado. Eu já estava esgotado e as provas nem tinham passado ainda. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu Nem faço? chegou ainda o dia da prova e já estou surtando. É exatamente assim. E aí, depois de um tempo, eu consegui me acalmar, só que aí eu já não consegui mais, assim... voltar àquela calma espiritual que você tem que ter para fazer o vestibular. Exato. E aí foi um ano meio assim, desperdiçado. Foi traumático.
Certo, mas também te trouxe muitos aprendizados, né, nesse primeiro ano. Você fez, nesse seu primeiro ano de cursinho, você fez o Enem, você fez o que de vestibular? Eu fiz os daqui. O FGD, o EMS, o FMS? Isso. E eu fiz a UniOeste. UniOeste do Paraná. Isso, Estadual do Paraná. Exato. É, fiz mais tempo. Então você acabou fazendo o Enem, 3 vestibulares, 5 provas. Tipo, 5 processos seletivos e todos eles só no final do ano. Uhum, Né? todos Só no final do ano. E aí saiu esses resultados, né? Saíram os resultados e... Não deu de novo. Mais uma vez, um não, bem na cara. Não, 5. É verdade. Brincadeira. Mas e assim, de novo, você tinha expectativa e realidade, como é que estava associado com você? Essa eu já estava mais com o pé no chão. A realidade meio que, como eu vi que no fim do ano, na hora que era para eu estar no meu máximo, eu estava no meu mínimo, eu já tinha meio a pressentimento de que não ia dar bom, mais uma vez. E existiu aquele sentimento, vou largar a mão? Não. De tipo, vou desistir e tal? Não, assim... Vou trocar por fazer medicina no Paraguai? Não. Nada contra quem faça, mas só porque é um processo que fica um pouco mais... encurta um caminho. Encurta um caminhozinho, né? Mas não, assim, eu tenho muita noção do esforço que meu pai teve para pagar esse ano de cursinho e tudo mais. E aí eu não queria pedir mais uma coisa para ele. Eu queria tentar fazer por mim, tentar conseguir passar. Sim. E como ele me apoiava, eu acho que eu realmente só pararia no ano que ele falasse, Larissa, não vamos pagar. E eu acho que isso nunca iria acontecer. Uhum. Então, mesmo que durasse mais, eu iria. E como é que foi o momento? Porque, querendo ou não, quando você estava no terceiro, né, que tinha aquela expectativa lá em cima, a realidade não era tão assim, não passou, chorou, tal, claro. Mas quando você faz o primeiro ano de cursinho que já tem uma certa expectativa e realidade alinhada, como foi essa conversa, né? Porque daí você... Então, pai, não deu, ou mãe, né? Os pais, no caso, porque tem que sentar, conversar, e aí, o que vai fazer em 2023, né? Essa conversa, como que foi, assim? Foi tranquila de novo? Então, meus pais, eles não colocavam pressão, mas eu tinha essa pressão muito grande de ser mais um fardo de novo, entendeu? Porque querendo ou não, é pra você, seus pais te bancarem no seu ensino médio, no seu fundamental, e aí depois espero que você caminhe com suas próprias pernas, na faculdade, ajuda, coisa ali, então. Mas, então, eu achava que aquilo ali era um peso, então eu tentei enxugar muito esse ano e eu fui para a modalidade online, mesmo sabendo que normalmente é mais econômica, mas sabendo que às vezes não iria dar certo. Mas assim, não é nem que não iria dar certo, era uma modalidade que você não tinha já se adaptado, né? E esse pensamento de, eu sou um fardo para os meus pais, né? Meu Deus, eles estão gastando de novo comigo. Isso daí você carregou durante muito tempo? Foi uns bons anos aí, carregando esse pensamento. Mas eles não te colocavam essa pressão? Não, é tudo aqui. Tudo coisa que o estudante enfia na cabeça. Que não tinha motivo, mas estava aqui. E aí, nesse ano, então, por conta disso, por conta desse pensamento, eu acabei escolhendo a modalidade online. Mas você fez tudo online? Tudo online. Quando você disse que você fez tudo online, o seu horário de estudo era todo na sua casa ou você tinha uma cabine de estudo? Não, era tudo em casa. O melhor lugar, né? A sua casa, com a sua cama, com várias distrações, o cachorro. Tem irmãos? Tem irmãos que com certeza... Abre a porta do carro. Ou do quarto, né? Ou faz algum barulho num horário bacana, né? Não deu certo. Então você, por mais que você tentou economizar nesse 2023, fazendo cursos online, que sim, de bons professores, você também tirou a estratégia do ambiente, né? Foi. Assim, eu quis economizar em um e acabou que penei em outro. Acabou que o ano foi ali quase desperdiçado, mais uma vez, como o primeiro ano de cursinho. Mas esse desperdiçado, ele foi um desperdício a ponto de as suas notas caírem, o seu desempenho na prova cair ou não? Não foi
desperdiçado para eu não, de novo, não consertar minhas dificuldades. Porque, de novo, eu consegui acertos muito bons nas áreas que eu já era muito boa, eu consegui evoluir muito nesse ano nessas áreas. Tanto que foi a primeira vez que eu viajei com foca para a Unifesp, para fazer a prova da Unifesp. E eu tive desempenhos na prova dissertativa que eu nunca... fazer prova dissertativa, que é tipo assim, super específico, e eu consegui um desempenho muito bom. E aí só que... Por quê? Porque eram áreas que eram física, química, biologia e matemática. Eram as áreas que eu era boa. Só que aí, a maioria dos vestibulares, eles contam com tudo. Então, as outras áreas que eu tinha muita dificuldade, mais uma vez, penei muito. E aí, muito provavelmente isso que causou mais um ano aí de cursinho. Porque daí no online você ficou só naquilo que, eu gosto disso, vou bem nisso, e o restante... É porque eu acho que eu peguei um cursinho, agora para as humanas, que não foi o suficiente, não foi o melhor. Eu deveria ter pensado, justamente com essa mentalidade de economizar. Não foi ideal. É uma economia que, na verdade, te custou o ano. Custou um ano inteiro. Entendi. Mas eu acho que foi um ano de muito aprendizado, porque como eu tomei muito na cabeça nesse ano de coisas que eu achava que estava tudo bem e aí não estava, e tinha esses próprios pensamentos, assim. Então eu acho que eu amadureci muito nesse ano. Esse ano, apesar de ser um desperdício para minha evolução no sentido de notas, né, de passar, foi um ano muito especial para eu aprender, ter a mentalidade de crescimento. Então eu cheguei no meu terceiro com outra coisa. E você nesse ano, ou durante esses seus anos de cursinho, você viu a necessidade de procurar terapia, essas coisas, ou não? Nesse ano, não. Mas no meu terceiro ano eu comecei. Eu iniciei psicoterapia. Você estava fazendo terapia já no último ano? Comecei. Legal. E aí você chegou no final do seu segundo ano de cursinho, 2023, você fez o Enem, fez as 3 daqui de novo. As 3 daqui. GD, UEMS e UFMS, Unifesp, que você falou agora há pouco, você fez, né? É verdade. Fez a Unioeste de novo? Não, porque bateu, acho que para um vestibular. Certo. Você fez mais algumas? Eu fiz a Unesp. A Unesp. Que aí, na Unesp, eu não passei para a segunda fase. Eram 79 o corte, eu acho. E eu tinha feito 72. Só que, de novo... Caracas, bateu na trave, né? Então, de novo, para a Unesp, uma prova que eu nunca ia, que é considerada de São Paulo. E aí, é uma banca séria? Exatamente. E atingi 80%, eu já estava feliz com a minha evolução. Porque eu tinha pensado, putz, aí daqui para cima, né? Sim, sim. Assim, é pouco provável que eu caia, mas é mais provável que eu cresça. Que você cresça, exato. Mas, de novo, não deu. E aí, tem que sentar de novo. Papai e mamãe, não deu, vamos tentar novamente. Só que aí você faz uma revolução em 2024, né? Você muda tudo. Sim. Literalmente, muda de cidade. Mas é só você. Só eu. E da onde partiu essa ideia de, olha, eu não vou ficar em Dourados, eu vou mudar para Campo Grande? Eu acho que, por conta do meu primeiro ano ter sido com professores que eu já conhecia, e o meu segundo, mais ou menos, que eu peguei curso online com alguns que eu já conhecia também, aí eu pensei que eu queria mudar tudo. E aí, o que mudar menos, o que mudar de cidade, e ter aulas com professores que eu não conhecia, nem sabia de que colégios, tudo dava. E Campo Grande foi a sua primeira opção de cidade ou não? Sim. Porque eu nasci aqui. E eu estudei no fundamental e fui para Dourados no 4º ano fundamental. Aí morei lá, fiz ensino médio e tudo mais. E aí eu tenho muitos parentes aqui, então eu queria voltar. Tinha um apoio familiar. Tinha. E eu acho que seria a cidade ideal, porque eu via nas redes sociais que tinham muitos profissionais bons. Então eu decidi mudar. E aí era aquela coisa, eu iria me mudar, fazer presencial. Numa cidade que, querendo ou não, você não cresceu aqui, né? E aí você foi atrás de cursinho aqui. Existia algo em específico assim, olha, eu estou procurando um cursinho assim, né? Tipo, você tinha alguma coisa, como é que eu posso dizer, alguma especificidade, né? Algo específico mesmo de algum cursinho que você fala, cara, eu estou procurando esse... Uma coisa era o modelo presencial, né? Fato. Com certeza. Mas você tinha algo assim especial que você procurava ou não? Você veio e procurou?
Eu acho que o que eu queria que tivesse era cabine e plantões. E acabou que o cursinho que eu escolhi tinha os dois. E eram de alguns professores que eu já conhecia, só alguns. E aí eu botei a fé que os outros seriam bons tanto. Vai ser, tem que Vai dar ser. certo, vai dar certo. E aí o custo, putz, mudar capital, professores muito bons, assim. Então o custo é totalmente diferente. Aí foi quando eu larguei mão aquela mentalidade que eu tive, porque eu vi que custou um ano desnecessário, que eu não deveria ter pensado assim, e falei, pai, agora eu quero sua ajuda de novo. Então tem como você me ajudar? E de novo, obviamente, ele me ajudou. E aí minha mãe também sempre me apoiando, e aí foi quando eu me mudei pra cá e comecei o ano presencial. Aí você mudou para Campo Grande, mas você mudou para casa de familiares, Foi. certo? Você mora aqui hoje com a sua tia. Com a minha tia, com a minha avó e com a minha prima. Exato. Aí moravam as 4, né? Só que, claro, cada uma delas tem a rotina. Foi fácil essa adaptação? Eu acho que foi perfeito a adaptação, porque o meu cursinho começava a aula às 8, então era um pouquinho mais tarde do que normalmente começa. Mas a minha prima tinha colégio às 7, então eu pegava carona, né? Então ia no rumo. E chegar mais cedo no cursinho me rendia horas de estudo e também horas depois das aulas, porque também acabava às 11 normalmente e a aula da minha prima acabava meio-dia, então mais horas de estudo. Então a rotina encaixou, assim, parece que tudo era pra dar certo. Assim, Encaixou o horário da família de levar a prima, encaixou o horário de almoço que dava tempo, né? E aí você tinha as aulas e tal, e ainda você tinha as cabines para você estudar, né? E os plantões de dúvidas que com certeza fizeram muita diferença. Sim, com certeza. Eu acho que, de novo, aí nesse ano eu mudei. Eu fui em poucos plantões nas áreas que eu queria, que eu gostava. Você tinha facilidade. Matemática, física. Que já era mais tranquilo. Eu realmente, foi muito raro os plantões que eu ia. E eu marcava carteirinha, presença em todos, geografia, história, filosofia. Isso daí você... Não, eu tinha que estar ali, porque não entrava. Eu até perguntava, professor, como que eu estudo essa matéria? É muito complexa na minha cabeça. Física é bem mais fácil. Com certeza. E aí eu acho que esse ano foi quando deu estalo. E aí eu tive horas de estudo diferentes. Assim, eu quase tripliquei minhas horas de estudo e eu cronometrava. Assim. Eu acho que isso foi muito bom para mim. Que quando você tem aplicativos sobre que você olha mesmo quanto tempo de estudo. Quando você for estudando e tal. Cada matéria. E eu acho que porque tem dias que todo mundo é ser humano, né? Tem dias que você... Tem aquele dia que você fala assim, hoje eu não tô afim, né? Vai embora mais cedo e tudo mais. Só que eu tinha uma prova ali e ficava aqui, né? Batendo na cabeça, você estudou só isso. E aí no dia seguinte, bom, é um pouquinho meio perigoso pensar esse tipo de coisa, né? Ficar sempre com essa cobrança, mas tem que ter, né? Pra medicina. Sim, né? Tem jeito. Pra concorrência tem que ter. E você falou anteriormente que nesse ano também, além da mudança da cidade, o cursinho e tal, você começou terapia, né? Você já veio assim, não, vou fazer, ou foi ao longo do ano? Quando que você percebeu essa necessidade? A terapia começou porque no meu segundo ano do cursinho, como eu não me adaptei no online, eu acumulei muita matéria. E aí, no meu terceiro ano, eu tava naquilo na minha mente, que eu não ia acumular nada. Impossível, mas eu tinha isso na minha mente, que eu não iria acumular. E tava dando certo, eu estudava muito, até as 9 horas da noite para não acumular. E chegou na metade do ano, eu tive duas semanas de férias. E uma delas eu fiquei doente. Mas, na verdade, eram só algumas matérias que eram 2 semanas, algumas foram uma. E aí, como eu fiquei doente, muito doente, eu acumulei matérias dessas uma semana. E aí aquilo foi o ápice. Eu surtei e era metade do ano e eu tinha surtado, tava dando tudo certo, eu tava indo bem nos simulados e eu surtei porque eu tinha matéria acumulada e tava brigando com todo mundo. Aí eu falei... Até em casa? Até em casa. Meu Deus! Eu falei, não, isso aqui eu vou matar eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a fazer... O réu primário não é pra agora, é pra depois. Não, e aí eu falei, não, eu preciso ir atrás de um profissional. E aí a minha irmã me recomendou eu fazia online, que é até melhor pra rotina, porque era puxado, né? Sim. Então eu fiz, aí era de 15 em 15 dias,
uma hora rapidinho, e aí eu desabafava tudo. E aí ela falava, assim, coisas óbvias, que não é sua culpa ter ficado doente e ter acumulado matéria, mas é que às vezes na nossa mente... Você só vai guardando, é. Aquela ideia, a cabeça vai só armazenando coisa legal, né? É. E aí ajudou bastante, então. Ajudou muito. Eu acho que eu consegui ficar muito mais calma no final das provas, porque apesar de eu estar indo bem nos simulados, que foi algo muito bom para mim também, que era uma prova viva de como eu estava evoluindo nos estudos, eu ainda não tinha confiança. Então, eu ainda não tinha aquela coisa, tipo assim, putz, agora vai dar. Porque nos outros anos não deu, então eu falava assim... Agora que não vai dar, não. E aí, a psicóloga me ajudava a lembrar que eu tinha uma prova viva e que aquilo ali, eu só não estava vivendo a base da lua agora era uma prova física que você estava indo bem e que poderia dar certo. Então, eu tinha que trabalhar ali com real, com concreto. E aí, eu acho que foi muito importante para mim. Eu comecei a fazer a partir do meio do ano, né? É importante também que você reconheceu, não, estou precisando e vamos procurar ajuda para poder solucionar, né? Senão, coitado de quem... mora comigo. Mora com você, né? Bom, aí você opta por fazer o Enem no fim do ano, né? Você fez Enem, você fez os 3 daqui, de novo. Você fez o que mais no fim do ano passado? Eu fiz a Unesp, a Unioeste e a Unifesp. Isso, você aumentou 2 agora. Você fez a Unioeste de novo, que foi feita em Campo Grande, a Unesp em Campo Grande e a Unifesp que é fora. Foi. E a Unesp, você passou para a segunda fase? Eu não passei, mas esse ano eu fiz 79. E a nota Nossa, de corte foi foi 81, né? Foi. Mas subiu, né? Subiu, subiu. Mas, Kate, eu já tinha em mente que não iria, porque é muito difícil o corte abaixar. Se não mantém, aumenta, né? Não tem como abaixar. Mas eu fiquei muito feliz de pelo menos ter quase chegado. Querendo ou não, você chegou no corte do ano anterior, né? Foi, nossa. Foi. Exato. E a Unioeste, como é que você foi? Na Unioeste, eu acho que como eu tinha dificuldade em redação, das redações daqui, eu foquei muito esse ano em dissertativo argumentativo da banca daqui. E então, quando foi o final do ano, eu tive poucas semanas para estudar o gênero de lá. E aí, de novo, a redação eu não consegui ir bem, mas na prova objetiva eu consegui atingir notas de novo, que eu não imaginava. Eu consegui fechar a filosofia. E, de novo, filosofia, que foi uma matéria que eu acertava 3 de 7, que é os acertos de lá. E, de repente, foi embora. De repente, eu fiquei muito feliz e compartilhei isso com o meu professor, porque eram matérias que realmente não passavam pela minha mente. Geografia também, eu fechei filosofia e geografia. Caracas, esses caras fizeram a diferença, hein? Nunca que imaginaria fechar geografia e filosofia. Mas, de novo, consegui fechar também biologia e química, que eram as matérias que é essencial. Que era essencial. Mas a redação me abaixou de novo. Mas não deu. Aí não deu, a Unioeste não deu. A Unesp também não. A Unesp também não, mas querendo ou não, você teve excelentes resultados, né, depois disso. Mas a UEMS foi final de novembro. Aí na semana seguinte já foi a UFMS. Quando você sai da prova da UEMS, você vai para os gabaritos não oficiais lá? E você corrigiu, né? E aí foi bem? Fui bem. Isso deu um gás para a UF? Na verdade, foi ao contrário. Eu fiquei tipo, passei. Querendo ou não, deu uma relaxada. Eu juro pra você, eu falei, passei. Você acertou quantas? Eu acertei 56 de 60. Nossa. Então eu falei, passei muito, tô dentro. Tô dentro, não tem como ficar fora. Imagina, meu Deus do céu. E aí eu fui pra UFMS, assim, muito tranquilo. Vou fazer o UFMS que eu não passei no UEMS. Nossa senhora, que vergonha. Então, eu fui. Aí eu acho que às vezes foi até bom que eu fui mais calma. Mais calma, mais tranquila, né? E aí acabou que deu certo na UFMS, mas acabou que não deu muito certo na UEMS, né? E a Unifesp, como é que foi? Na Unifesp, eu consegui, porque a Unifesp é vestibular misto. Sim. Então é metade o número de acertos do Enem e metade a prova dissertativa. E no ano que eu fiz, no meu segundo ano, que eu fui muito bem nas dissertativas, eu tinha ido mal no Enem. Aí esse ano foi o contrário. Você foi bem no Enem, foi mal nas discursivas. Então, eu não sei, eu acho que por conta que se eu tivesse mantido as dissertativas do ano passado para esse ano, com o meu número de acertos do Enem, às vezes dava, mas eu acho que eu fiquei muito pressionada por isso, entendeu? E eu não sei o que aconteceu, e aí eu acabei que não fui tão bem nas dissertativas que precisava. Consegui bem em matemática e física, só que não tem peso lá, você tem que tirar uma nota boa em tudo.
E aí acabou que não deu, mas eu fiquei muito feliz com o meu desempenho do Enem, porque eu tinha acertado 159 de 179, né? Porque uma foi anulada. Uma foi anulada. Então, e aí por isso que eu fui muito confiante para a prova. Uhum. E querendo ou não, já tinha ido bem na UEMS, então aí a confiança foi lá em cima. Vou fazer porque a inscrição tá feita. Sim. Nossa Senhora. Legal. Mas assim, nesse processo, né, que você fez o Nesp no seu segundo ano de cursinho também, né? Uhum. Que você morava em Dourados. Aí você fez a prova aqui em Campo Grande? Foi, eu viajei pra cá pra fazer a prova da Unesp. E você veio com quem? Eu vim com... veio... sozinha. Sozinho, isso, veio sozinho. Exato. Aí quando você optou por fazer a prova, no caso de São Paulo, da Unifesp, você acabou indo com a equipe da Foca Mais, certo? Foi. Quando você opta por viajar sozinho, no caso, um estudante, né? Ele opta por viajar sozinho ou ele opta por viajar com a Foca Mais, assim, teve diferença ou não? Foi tudo igual? Eu acho que você fica mais tranquilo, né? Porque como eu fui pela Unifesp, teve um ano que a Unifesp foi cancelada e aí depois se remarcaram. Como era um dia só, eu tentei ir por conta e aí foi o maior erro da minha vida, porque passei horas no ônibus, acho que foi umas 18 horas de viagem, sem brincadeira, porque fica parando tudo que é lugar. E me deixaram num posto gigantesco, eu sozinha, 4 da manhã, desse tamanho, com vários homens perto. Não, foi um terror. Eu nunca mais. Minha mãe me proibiu de viajar sozinha. E aí, tanto que quando eu tentei fazer esse ano, eu viajei com a Unifesp, com a Foca de novo, pra fazer a Unifesp. E é muito mais prático. Tem toda a logística de parar onde precisa pra comer e tudo mais. E aí depois chega muito rápido, assim, pra você comparar o tempo que eu fui por sozinha. E quando eu fui com a Foca, né, você chega descansada. Eu cheguei, acho que era 2 horas, e a prova era no dia seguinte. Então, eu tive tempo de ficar tranquila no hotel, de descansar. Consegui até revisar o conteúdo que eu disse que quando eu tentei revisar, eu não consegui. Então, eu acho que foi uma... Essa tranquilidade de ter alguém junto, que você não precisa pensar na logística, acaba ajudando. Ajuda muito. Eu passei até no shopping ali pertinho. Aí você come, faz tudo que você quer e depois volta pro hotel. E aí, também tem assim, você estava viajando com pessoas que tinham, vamos assim dizer, o mesmo objetivo, ser aprovado num processo, né? No outro você estava de ônibus sozinho com pessoas, mesmo que dentro junto com a Foca não tivesse seus amigos, tá? Mas você olhava para o lado e falava... Dava pra olhar e falar assim, sei o que você tá pensando, ou não? Eu acho que isso daí ajuda pra você ficar focado, né? Porque às vezes no ônibus tem muita coisa acontecendo quando você vai por só, né? E aí quando você vai com a Foca Mais, por exemplo, com um grupo, você olha pro lado, tem gente no tablet revendo conteúdo, então, ou tem gente, sei lá, só meditando pra ver se acalma pra prova. A gente chega também mais cedo no local de prova, então o pessoal também se acalma, fica ali junto, ou às vezes descontrai conversando com alguma coisa, para ficar mais tranquilo para a prova. E aí eu acho que isso ajuda você ter uma mente tranquila para você fazer. Legal, bacana. E aí resolve-se tudo por você e você só se preocupa com a prova. Tá certo. Ô, Larissa, se a gente deixar, a gente vai ficar conversando aqui até... Vamos embora, né? Mas olha só, se você pudesse hoje deixar assim, vamos pensar, falar para um estudante que essa mensagem aqui é importante, tá? Para uma pessoa específica, vai assistir o vídeo depois. Para um estudante que fez lá um ano de cursinho, não passou, né? Ou saiu do terceiro porque achou que se dedicou muito, não passou, aí fez um ano de cursinho, não passou, fez 2 anos de cursinho, não passou. E aí chega no terceiro ano e fala assim, cara, eu tô velho, né? Eu vou largar a mão disso aqui, porque eu tô velho, eu não vou passar nunca, e não sei o que. O que você poderia dizer hoje para essa pessoa? Eu acho que tempo de cursinho é só uma data. Eu acho que você tem que ter a sua mente no lugar. Se é o teu sonho, não importa quanto tempo você passa, o que importa é você passar e realizar o que você quer. Então, acho que ter a mente no lugar, ter a mente no seu objetivo. Putz, se é para eu ficar esse tempo estudando, para eu conseguir realizar o meu sonho da vida, que eu quero ser feliz pelo resto da minha vida. Então, isso que custe 2, 3, 4, 5, 6 anos de cursinho, ou até mais. Porque você está pensando isso no
no resto da sua vida, entendeu? O que é 6 anos comparado aos, sei lá, 70 anos se você tiver, ou até mais. E eu acho que esse tipo de coisa, essa cobrança dos anos de cursinho, pesa muito pro pessoal depois dos 3 anos, né? O pessoal fica com aquela carga nas costas dos 4, 5. Mas se liberta disso, entendeu? Porque depois que você passa, parece que é tudo leve. Parece que você nem sente que esses anos passaram. Então vai firme que vai dar certo. É isso aí. E é isso, pessoal. Foi esse o nosso bate-papo com a Larissa, ela que foi aprovada em Medicina na UFMS. Mais uma vez, parabéns, né? E o mais importante, como ela disse, não desista do seu sonho. Valeu, muito obrigado e até o nosso próximo Foca Veste.